cravando ele na cruz. Ei, meu irmão, é sofrimento. Foi o preço que o diabo ele vai requerer, aleluia, acerca do pecado. Eita Deus, porque, aleluia, ele pensava que Jesus não ia vencer, mas Jesus foi fiel até o fim, e por isso que eu e você temos que ser fiel também, meu irmão. Eita glória, temos que perseverar. Pode vir luta, prova, mas temos que perseverar. Jesus está lá, Jesus não está reclamando, Jesus não está murmurando, Jesus não está, aleluia, aleluia, blasfemando de Deus, não. Ele vai estar pregado ali. Eita Deus, e a Bíblia nos revela que os dois ladrões, um que era pregado do lado de uma cruz, o outro pregado do outro lado da outra cruz. Por que estava pregado lá? Um era assassino, outro também assassino, estava pregado. Então Jesus foi pregado como assassino, mesmo ele não tendo culpa. Acusaram Jesus injustamente, mas isso também era necessário para que ele nos desse o direito de perdão, mediante o nosso arrependimento, mediante a confissão, aleluia, a confissão de Cristo Jesus. Nós também podemos ser perdoados e sermos purificados. Eita glória! Então, quando Jesus está ali na cruz do Calvário, há todo prego na mão, há todo prego na outra mão, nos pés, ali os ossos, ali foi esticado, ali desconjuntou o sombro. Eita Deus! A dor insuportável, mas eu quero te dizer ainda que a dor maior não foi essa. A dor maior, meu irmão, foi quando, aleluia, o próprio Deus, o próprio Pai, que sempre esteve com Jesus, que sempre esteve presente, sempre a presença dele esteve com Jesus, mas naquele momento a Bíblia vai nos revelar que o próprio Deus, o Pai, ele vai virar as costas para o Filho. Agora tu me diga, meu irmão, por que o Deus Pai vai virar as costas para o seu Filho? Porque naquele momento de dor, todo o pecado da humanidade, desde Adão e Eva até o último, aleluia, na consumação do século, todo o pecado da humanidade foi lançado-se sobre Jesus. E a Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que o pecado ele traz separação entre Deus e o homem. O pecado ele pode muitas vezes ser prazeroso, como diz, meus irmãos, aleluia, o louvor de Jair Pires, o pecado não dói, mas é preciso cuidado com esse tal de pecado, porque o pecado não dói, porque se o pecado doesse, mas ninguém pecaria. Eita glória, mas é como uma lepra, meu irmão, aleluia, ele pode não doer, mas o salário do pecado é a morte. Mas Jesus também vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna mediante a Jesus Cristo. Então, quando Jesus está ali naquele momento, o pecado da humanidade foi lançado isso sobre ele. Então houve separação do Deus Pai para com o Deus Filho, e por um momento ele vai virar as costas para o seu Filho. E aí Jesus ele vai exclamar, meu irmão, essa dor foi a pior. Ele vai exclamar e dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, que isso quer dizer, Deus meu, por que tu me desamparaste? Ei, meu irmão, o próprio Filho Jesus naquele momento foi desamparado, não porque Deus foi ruim, não, mas foi necessário que ele passasse por aquilo, para que nos desse o direito de arrependimento e sermos perdoados dos nossos pecados, porque ninguém vai ser salvo por merecimento, irmãos. Ninguém é merecedor de ser salvo, não. Aleluia. Jesus está aí, glória a Deus. Nós não somos merecedores, não, meus irmãos. Não adianta alguém bater no peito e dizer que é merecedor, porque não é. Porque a Bíblia vai nos falar que todos nós pecamos e destituídos estava na glória de Deus. Todos nós pecamos e afastados foi de Deus, porque o pecado traz essa separação entre Deus e o homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda, meu irmão, que naquele momento de dor, Jesus ele vai exclamar, aleluia, e por volta da hora nona, que é por volta, ou melhor, por volta da hora sexta até a hora nona, que é de 12 horas meio-dia
até 3 horas da tarde. A Bíblia revela que houve trevas sobre a terra. Treva por quê? Porque o pecado da humanidade estava sobre o justo, sobre Jesus Cristo, o Nazareno. Mas a Bíblia também vai nos revelar que Jesus Cristo depois ele vai entregar o Espírito, enquanto muitos estão ali olhando para ele. Olha, agora ele vai murmurar. O diabo está ali olhando para ele. Agora ele vai amaldiçoar esse povo que o crucificaram. Não, Jesus com um amor incondicional, porque ele é o verdadeiro amor. Jesus com um amor incondicional, ele vai olhar para o céu e dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ei, meu irmão, quando alguém pode dizer: eu não perdoo porque o fulano me machucou. Nós podemos olhar para essa palavra de Jesus Cristo, que mesmo ele sendo injustiçado, mesmo ele estando em uma cruz pregada, todo arrebentado, todo quebrado, ele não vai amaldiçoar, ele vai olhar para o céu e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Ei, meu irmão, nós também temos que perdoar, porque muitos não sabem o que estão fazendo, porque a Bíblia nos revela que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Não é o Deus verdadeiro, não. O Deus desse século é o diabo, que cegou o entendimento dos incrédulos. Quando alguém é incrédulo, não crê na palavra de Deus, o inimigo ele cega espiritualmente a visão para que não entenda as coisas de Deus. Eita glória!